Fecha teus olhos, querido. Pai, não é preciso muito para perceber que o Senhor está se movendo sobre nós. Obrigado, Jesus, pela Tua presença. Isso faz tudo valer a pena, Senhor. Obrigado. Obrigado pelo Teu amor, Senhor, pela Tua misericórdia. Toca-nos, Senhor. Toca o nosso entendimento, renova as nossas forças nessa manhã. Eu oro para que faz como no primeiro dia, Senhor. Que o Senhor nos dê aquele mesmo vigor, aquele mesmo ânimo nos primeiros dias, Pai. Permita-nos encontrar o nosso primeiro amor, Senhor. Que nós não precisemos cair para perceber aonde o primeiro amor ficou. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode tomar teu assento, fica à vontade. Eu agradeço a Deus por esses dias que a gente passou aqui juntos. Amém? Desde ontem a gente está junto aqui, compartilhando no pão. Aliás, além desse púlpito ser muito bonito, ele é uma mesa, cara. Eu acho isso demais. A mesa tem um mistério. E realmente o que a gente tem feito aqui nesses dias é compartilhar do pão do céu. E eu agradeço a ti, pastor. Obrigado por ti. Ainda não conheço a tua família, mas já conheci de tanto que o senhor fala da tua esposa, da tua filha. Isso é um ótimo sinal. Mande um abraço para elas, amém? Eu oro para que Deus conforte teu coração ainda nesses dias que elas estão em viagem. Eu quero agradecer a todos os irmãos pelo carinho que vocês têm desprendido para nós e tenho certeza de que uma coisa que eu e minha esposa, a gente conversou aqui mesmo durante o louvor, era a respeito da atmosfera e da presença suave de paz que tem dentro desse lugar. Eu creio que isso tudo tem a ver com motivação certa, com corações alinhados, amém? E isso é algo que você faz parte. Eu oro para que você encontre o que você veio buscar, amém? E que isso seja Jesus. Amém, queridos? A minha esposa está aqui, eu não apresentei, a gente apresentou ela ontem, né? Mas não hoje. Amor, por favor, deixa o pessoal te conhecer. Ela não gosta muito disso, mas quem mandou ser esposa de pregador, né? Minha esposa também prega bastante, ela tem uma palavra muito forte, tem um ofício profético na vida dela. E se hoje a nossa vida está caminhando, muito se deve ao fato dela ser sensível ao Espírito Santo. Bom, eu não vou ficar falando muito da minha esposa, porque é aquele negócio, né? Todo pregador fala, essa é a mulher mais linda do mundo, não é? E sabia que isso é uma verdade? Eu sempre achei que isso era conversa de pregador. Eu queria apresentar para vocês a mulher mais linda do mundo. Aí levanta a esposa dele, né? Isso é uma grande de uma verdade, cara, porque na vida de um homem de Deus só tem uma mulher. Amém? Então, assim, no meu mundo só tem uma mulher. Se só existe ela no mundo, ela é, de fato, a mulher mais linda do mundo. Amém? As outras são irmãs. Mulher só tem uma no meu mundo. Então, ela é... Meu irmão, não interessa o que venha acontecer, o quanto tempo venha, né, descarregar seus efeitos naturais, que um dia vai acontecer, mas ela vai continuar sendo a mulher mais linda do mundo. Mas ela é linda mesmo, né? Então, assim, vocês viram que eu orei bastante. Obrigado, amor, obrigado. Estou muito bonitinho, né, amor? Obrigado. Queridos, a minha esposa vai estar ali atrás no final, com o nosso material. Eu quero agradecer aos irmãos que levaram do material ontem. Saiba que isso é de grande ajuda para o nosso ministério. Vocês estão compartilhando para que a gente possa, contribuindo para que a gente possa continuar em tempo integral na obra. É Deus que nos sustenta, mas muitas vezes Ele toca pessoas e essa é uma forma de captação de recursos. E nós queremos abençoar pessoas também, amém? Então, assim, é um material de cunho evangelístico. Nós somos adoradores, nós somos evangelistas e nós temos que crer que o Espírito Santo é completo em tudo aquilo que Ele faz. Se Ele quiser que a gente ensina. Se Ele quiser que profetize, profetiza, enfim. Mas a graça que eu reconheço sobre a minha vida é de evangelismo. Então, assim, nós temos esse material que é um DVD com o meu testemunho, onde eu conto com detalhes como foi que Jesus nos alcançou. E foi um material que a gente tentou produzir da melhor forma possível, foi todo filmado em Full HD, não foi simplesmente uma ministração gravada. A gente foi para algumas locações, enfim, foi na praia, estava bonito, mas estava um dia feio, mas estava bonito também. Praia até um dia feio é bonito.
Era inverno, não tinha o que fazer. Mas está todo filmado em HD, tem legenda em português, em espanhol e em inglês. Você pode abençoar irmãos de outras nações que falam outras línguas. Tem a oração de apelo no final. Enfim, você solta essa bomba dentro da casa de alguém e ora. Amém? Que Deus faz a obra. E tem 2 CDs com canções. Esse daqui é o RABT. Saiu em 2012 ou 2013, eu não me lembro direito. Foi um divisor de águas na minha vida. E esse é o Joio ou Trigo, que é o mais recente, saiu ano passado. Eu compartilhei isso com os irmãos ontem. Eu só consigo cantar sobre aquilo que eu estou vivendo. Na época que eu era vocalista de uma banda de punk rock, a loucura que eu cantava era a loucura que eu vivia. Foi impossível continuar lá a partir do momento que minha vida mudou. Eu não conseguia mais cantar minha vida velha, eu tinha que cantar minha vida nova. Então, foi inevitável, simplesmente. Isso daqui não é uma necessidade, porque eu era um músico, eu tenho que continuar sendo. Aliás, eu lutei muito contra continuar sendo músico depois que eu aceitei Jesus. Eu tinha problema de ouvir minha voz no retorno. Enfim, aquelas coisas de crente que acha que tudo é do diabo, eu achava que minha voz era do diabo também. Eu estava acostumado a ouvir outras coisas saindo da minha boca. Até Deus tratar isso na minha vida e eu entender que essas são expressões da vida que eu tenho, do que eu tenho aprendido com o Senhor. Tem muitas dessas canções são orações. Grande parte delas está na primeira pessoa. E eu achava meio isso estranho. Tipo, poxa, parece que eu só canto de mim. Mas Deus me fez entender que isso era uma estratégia, inclusive para que quem estivesse cantando minhas própria vida, enfim, são dirigidas a Deus. Eu reconheço a fonte veio do Senhor, a fonte é boa, amém? E assim, eu falei isso ontem, né? Se você não gostou das músicas, já sabe, dê de presente para alguém que você não gosta e faça um amigo, amém? Vai estar lá no final com a minha esposa. Pastor, esse daqui, como eu tinha te prometido, esses aqui são os teus. É 10 pila cada um. Queridos, vamos para a palavra do Senhor? Amém? Tem algo que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias. Eu quero compartilhar com vocês. Está em Mateus capítulo 17. Amém? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Que o Senhor nos abençoe, amém? Eu particularmente gosto muito dessa passagem. Eu chego a sentir uma inveja santa. Eu tenho aprendido que a gente deve ler a Bíblia se vendo nela, amém? Eu ouvi uma adoradora ministrando sobre isso esses dias, eu achei muito interessante, porque assim, você está lendo uma passagem que Jesus curou um cego, você é o cego, amém? Jesus levantou o paralítico, você é o paralítico. Jesus curou um leproso, você é o leproso. Amém? A gente tem que ler a Bíblia se vendo naquele lugar. E como eu queria ser um desses 3 caras que estavam no monte com Jesus, vendo algo que ninguém havia visto. Vendo algo totalmente especial da parte de Deus. Queridos, a gente vive num tempo em que... você percebe comigo que a nossa cultura, a cultura ocidental, ela é totalmente influenciada pelo entretenimento? Não precisa falar muito a respeito disso. E se a gente perceber, tem aquela frase dos mais antigos, os mais tradicionais, que dizia: o mundo está querendo entrar dentro da igreja. Meu irmão, se entrou gente dentro da igreja, entrou alguma coisa do mundo junto com elas. Amém? Até que saia tudo de dentro de nós, onde a gente estiver vai ter um pouco disso.
Só que muitas vezes parece que até a forma de culto se voltou para satisfazer uma necessidade de entretenimento das pessoas. Tem algumas características que são bem simples. Quanto tempo dura uma partida de futebol? 1h e 45 minutos, se não tiver acréscimos, nem prorrogação, nem pênaltis. Quanto tempo dura um filme? Mais ou menos isso, umas 2 horas. Quanto tempo dura um culto? Mais ou menos a mesma coisa. A gente parece que condicionou a nossa vida, o entretenimento acaba que parece que ele condiciona a nossa vida a algo que a gente consegue suportar. Meu pastor, por exemplo, ele gosta de pregar bastante. E ele não tem problema nenhum de pregar 2, 3 horas seguidas. Muita gente não aguenta. Fala, meu Deus, eu não aguento. Meu amigo, Paulo teve uma vez que ele pregou até de manhã, até que um cabo caiu da janela, porque pegou no sono. E Paulo dizia, eu não sou muito bom de palavra não, minha presença é meio fraca, eu sou bom nas cartas. Então, tipo assim, era um pregador ainda meio chato de ouvir. O meu pastor é um baita de um pregador, eu gosto de ouvir ele. Mas você tem ideia de que muitas vezes a gente quer colocar tempo em algo que está totalmente relacionado à eternidade? Deus não tem problema com tempo? Às vezes a gente acha até que Deus está com pressa. Quantos já ouviram isso? Irmão, Deus está com pressa. Quantos já ouviram isso? É porque a gente compartilhou disso ontem à noite a respeito da velocidade, como Deus ele é capaz de remir o tempo. A gente tem a ideia de que Deus está com pressa porque Ele se move muito rápido. E quando a gente vê alguém se movendo rápido, a gente acha que esse alguém está com pressa. Se você vê uma pessoa, está todo mundo andando na rua e tem alguém correndo, você julga que esse que está correndo, ele está com pressa. Mas Deus não está com pressa, porque Deus não está atrasado. Quem tem que ter pressa é quem está atrasado. Amém? Deus não está com pressa, Ele só se move rápido demais. Ou seja, Ele é Senhor do tempo. Se Ele quiser estender o que Ele tem para fazer, adoradores já experimentaram isso muitas vezes. De você parece que perdeu a noção do tempo durante a adoração. Quantos já experimentaram isso? Irmãos, tem vezes que a gente, quando eu ministro junto com a equipe lá que a gente tem, com a banda que toca junto comigo, já teve vez do louvor ser inteiro, uma música só. A gente começou a tocar uma música e simplesmente ela se estendeu e se estendeu. E quando vê, passou 50 minutos numa música só. Não é que a gente quer chatear o povo ou fazer um mantra, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você entrar numa dimensão em Deus, onde eu creio que a eternidade dá uma invadidazinha no nosso tempo e a gente perde a noção do tempo. Em oração, muitas vezes tem gente que ora 5, 6, 7 horas e você fica com uma inveja ou desconfiado, falando, esse cara deve estar mentindo. Porque você só consegue 5 minutos. Sabe que o cara que ora 5, 6, 7 horas, ele começou com 5 minutos. Até que não era mais suficiente. Quando ele viu era meia hora, quando ele viu era 1. Quando ele viu, ele falou, para que eu vou sair daqui? Até ele olhar no relógio e falar, uau, passaram 5, 6 horas. Não é uma punição, é prazer estar na presença de Deus. Amém? Não estou falando tudo isso para lascar com o teu almoço. Fique tranquilo, isso não é nenhuma desculpa. Mas só estou querendo te dizer como o entretenimento, muitas vezes, ele condiciona até o quanto a gente está disposto a receber de Deus. E uma coisa que o entretenimento faz também é que ele precisa sempre de uma novidade para chamar a tua atenção. Ninguém aguenta ver o mesmo filme 2 vezes. Minha esposa até aguenta, porque ela levanta o tempo inteiro para pegar comida, então ela perde várias partes do filme. Então toda vez que ela vê é um filme novo. Eu não, eu entro dentro do filme. Então uma vez para mim basta, eu decoro as falas de uma vez que eu vi. Eu não consigo contar a mesma piada várias vezes, não dá. Enfim, o entretenimento ele requer sempre de uma novidade para te manter, uau, uau, uau. Você vai num show, meu irmão, é até por isso que eu parei de fazer show, porque se eu for fazer um show, a coisa mais chata do mundo, você vai ver esse Paraíba de olho fechado, da primeira até a última música, não tem nada de novo, o cara nem se mexe. Tipo, não tem muita graça. Entretenimento, você tem que manter a pessoa que nem criança. Aqui, olha o brinquedinho, olha aqui apareceu outro, olha que legal, olha aqui, tem uma aguinha. E a gente parece que fica assim. E sabe, se a gente deixa isso entrar no nosso coração e condicionar a nossa vida com Deus fica desse jeito. Deus vai ter que estar sempre fazendo uma brincadeirinha nova para nos entreter. E deixa eu te falar, queridos, a nossa caminhada é longa. A vida é curta, mas a caminhada é longa. Amém? A gente não sabe quanto tempo vai durar essa nossa caminhada. Quando Jesus morreu na cruz, Ele disse, está consumado. E você concorda comigo que Ele é o melhor de Deus? Que Deus não economizou quando enviou Jesus? Ele enviou o melhor que Ele tinha. Então, assim, se Deus enviou o melhor
que ele tinha, o que é que você quer mais além dele? O melhor de Deus já veio, querido. E o melhor de Deus disse que ainda ia ficar melhor, porque ele ia enviar o Espírito Santo. Ele falou, eu vou enviar o Espírito, vai ficar melhor. E o Espírito Santo veio também. Nunca foi retirado. O Espírito Santo veio e ficou na terra. Amém? É Ele que nos guia, é Ele que nos move, é Ele que nos inspira para cantar, é Ele que nos ajuda a orar. A gente não sabe orar, o Espírito Santo nos ajuda, é Ele que nos ensina a palavra, é Ele que nos lembra das coisas que a gente esqueceu, é Ele que nos guia pela verdade, é Ele que consola, é Ele que conforta, é Ele que aconselha, é Ele que empodera. Esse é o Espírito Santo, o melhor já veio. Amém? O que é que você quer mais, cara? Sabe, às vezes a gente parece aquela criança que antes se divertia com aquela brincadeira simples do papai e depois começa a ficar um adolescentinho chato querendo uma novidade porque aquela brincadeira já não cola mais. Esses dias eu estava lá em Seattle, na igreja lá do pessoal, a gente foi almoçar, era aniversário de um dos irmãos e ele tinha um filhinho, cara, coisinha mais linda do mundo, tinha quase 1 ano de idade, estava naquela idade bonitinha, os dentinhos nascendo, uma bolinha sorridente, ele era uma bolinha sorridente. Tinha um sorriso, cara, que era impossível você não ficar cativado por aquele menino. E ele entrou numa brincadeira comigo na mesa. Eu estava olhando para o cardápio estava escondendo o meu rosto. Quando eu baixei o cardápio, ele olhou para a minha cara assim, tipo, apareceu. Aí eu me toquei, ó, a brincadeira aí. Aí eu escondi de novo. Aí ele ficou com a cara. Aí ele, apareceu. E aí eu fiquei naquela de novo. E fiquei escondendo e aparecendo. E ele não parava de rir. E sabe o que era doido? Eu nem sei quanto tempo passou. Eu acho que eu fiz aquilo umas 1000 vezes. Toda vez ele ria. E toda vez ele ria mais alto. Criança é assim. Ele se contenta com a mesma brincadeira e ele acha demais aquilo. Aquela brincadeira falou tanto comigo a respeito de Deus, porque assim, que mais que você quer ver além da face do Senhor? A Bíblia diz que quando Deus formou o homem do pó da terra, Ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Amém? Você tem ideia da distância que o rosto de alguém tem que estar do outro para soprar nas narinas alguma coisa? A primeira coisa que Adão viu quando abriu os olhos foi a face de Deus bem perto da face dele. E é isso que a gente busca desde então, é ver de novo a face do Senhor. Amém? Eu não quero outra coisa. Sabe, a gente vive num tempo em que as pessoas estão tão emburradinhas e acham que tudo é religiosidade. Cara, deixa eu te dar um aviso, já de cara, você vai ler a mesma Bíblia para o resto da vida. Não vai ter outra. É a mesma Bíblia, cara. Você vai orar ao mesmo Deus, em nome do mesmo Jesus, pelo mesmo Espírito Santo. Amém? A vontade dele, ele revelou. Ah, mas eu quero uma nova revelação. Está aqui a revelação. Leia a Bíblia, a revelação está aqui. A Bíblia é a revelação. E vai ser isso. Mas isso é muito chato, cara. Chato se você não tiver o Espírito. Porque o Espírito vivifica a palavra. E torna aquilo rema, torna aquilo atual, torna aquilo pontual para a sua vida. Tem passagens bíblicas que parece que vieram no tempo certo. Posso dar um breve testemunho para vocês? Uma vez eu fiz eu comprei um apartamento. Eu tinha algum dinheiro guardado, mas eu precisava vender um outro apartamento para poder quitar aquele apartamento. E eu não sou muito desse tipo de emoção com dinheiro, não. Não gosto muito dessas coisas, não. Só que eu dei o primeiro lance e agora eu não tinha mais como voltar atrás. E eu estava dependendo de vender um outro apartamento para poder quitar no tempo que eu me comprometi a quitar. Enfim, que já passou por isso sabe que, rapaz, você não pensa em outra coisa. E eu entrei em desespero e eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, eu me comprometi, meu Deus, vender um imóvel, você precisa de alguém que queira comprar e que queira pagar o quanto você está pedindo, não é simplesmente botei para vender, vendeu. E, enfim, eu entrei naquela crise dentro de mim e eu estava perguntando, será que isso foi de Deus? Será que isso foi de Deus? Esse apartamento que eu tinha para vender era no Rio de Janeiro. E eu peguei a minha Bíblia chorando, eu falei, Senhor, fala comigo. E fez que nem aqueles crente doido, sabe o crente doido que chega, abre a Bíblia e faz... Prá! Tem que ter uma palavra para mim aqui. Cara, Deus é tão misericordioso que tinha. Eu abri, foi no livro, não lembro se foi de Neemias ou de Esdras, porque os dois falam da mesma época, eu sempre confundo um com o outro. Mas quando fala das cartas de Dário, a respeito da reconstrução de Jerusalém. E eu caí justo no versículo que fala,
dê a ordem aos governadores da além do rio para que se paguem todas as despesas dessa casa. E na Bíblia que eu estava lendo, que a gente tem várias Bíblias em casa, era uma Thompson, a palavra rio estava com letra maiúscula. Não estava falando de um rio, estava falando de rio. Dê ordem aos governadores da além do rio, com letra maiúscula, que se paguem todas as despesas dessa casa. Eu fui procurar em outras Bíblias, todas as outras Bíblias estavam rio com letra minúscula. Naquela estava com letra maiúscula. Tipo, o recado está dado. Amém? Vendeu o apartamento, foi tudo tranquilo, a gente quitou, deu tudo certo. O Espírito vivifica. Você vai pegar a mesma palavra e vai falar coisas novas com você. Você vai ler o mesmo texto, já leu 500 vezes, vai falar uma coisa nova com você. Vamos pregar sobre o Salmo 23. Meu Deus, eu conheço ele de cor, mas talvez você nunca ouviu do jeito que Deus tem para falar com você hoje. Ou seja, o Senhor nos empolga com a mesma coisa, sempre. Ele é o mesmo. Lá em Tiago está escrito que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Queridos, eu quero mais do mesmo. Amém? Parece que você se contenta com chatice? Não. Deus é novidade de vida todos os dias. Eu quero mais do mesmo. Se eu quero mais de Deus, não significa uma coisa nova. Eu quero Ele de novo. Eu quero simplesmente Ele de novo. Eu quero Ele escondendo o rosto e mostrando de novo o mesmo rosto. Eu não quero outro rosto, eu quero o mesmo. Amém, queridos? Que nessa manhã você se encoraje a continuar na caminhada, porque a nossa permanência em Deus é que faz com que os frutos venham. Amém. Aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Nesse texto, quando Jesus fala da videira verdadeira, você vai perceber, leia depois em casa, quantas vezes ele fala, permanecei. Permanecei em mim, permanecei no meu amor, permanecei, permanecei. O nosso esforço parece que é basicamente esse, permanecer em Deus. Uma vez que eu permaneço em Deus, tudo que tiver para acontecer, dele em mim e através de mim, vai acontecer. O meu esforço é para grudar nele e não soltar de jeito nenhum. Como a gente cantou, vou preparar um lugar para ti. Vem habitar em mim. Eu não te deixo ir. Exatamente, gruda com Deus, faz que nem Jacó agarrou o anjo e fala, eu não solto. Sabe, porque você vai se surpreender como esse mesmo tem coisas novas para falar com você. Ele não muda, mas você está mudando o tempo inteiro. E coisas que você ouviu ano passado já vão falar completamente diferente com você hoje. Porque você mudou. Ele está aperfeiçoando a obra em você. A Bíblia deixa bem claro, nós não sabemos o que havemos de ser. Porém, quando Ele vier, assim como Ele é, nós o veremos. Nós não sabemos o que havemos de ser. A gente está sendo transformado o tempo inteiro. Ele está sendo transformado por Deus, pelo Espírito, pela palavra. É uma ação externa sobre nós. Então a gente está sendo transformado em algo que a gente nem sabe que forma vai ter, como é que vai ficar. Ou seja, você de ano em ano, de tempo em tempo, você está mudando de um jeito que você não planejou. E é sempre para melhor, porque a boa obra é aperfeiçoada. Ou seja, eu quero te encorajar a permanecer, porque no meio disso tudo, que parece a mesma coisa, você vai ver coisas novas, que vão te manter empolgado, feito uma criança, buscando o mesmo Deus de novo. Esse texto, ele falou muito comigo a respeito, porque é uma baita de uma experiência com Deus. Você concorda comigo? Que o que esses homens viram nesse monte não foi qualquer coisa, mas foi no meio de uma rotina. Amém? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Você concorda comigo que eles oravam todos os dias? E que Jesus constantemente devia chamar os seus discípulos para orar? Ou seja, vamos ali comigo. Tá bom, vamos. Sabe, a gente nunca pode desprezar um convite do Senhor para ter comunhão com Deus. Porque no meio disso pode acontecer algo que você nunca viu. É no meio disso. Amém? Não é numa experiência fora disso. Muita gente está querendo sair de igreja. Muita gente está querendo cultuar Deus sozinho em casa. Muita gente está querendo mudar para ver se vê uma coisa nova. E deixa eu te falar, é no meio dessa caminhada que você vai ter experiências novas com o mesmo Deus. Ele chamou esses discípulos, em particular, a um alto monte. Deixa eu espiritualizar a coisa. Muitas vezes, quando Deus te convida para a oração, e deixa eu te deixar isso bem claro, você não escolhe orar, é o Senhor que te convida. É Ele que nos toca com desejo.
Não tem essa de você acordar querendo ler a Bíblia. Se você acordou querendo ler a Bíblia é porque o Espírito está te tocando para você ler a palavra de Deus. Se você tem um devocional, um estilo de vida de oração, foi Deus que te inspirou a isso. É Ele que toca o nosso coração com desejo. A gente não escolhe nada. Na real, a gente tem que estar sensível à vontade de Deus e simplesmente interagir. Se Deus está te chamando para orar, é porque Ele tem alguma coisa para falar com você. Sem perceber, você chegou num alto lugar. Eles foram convidados para Jesus para orar. E os levou, em particular, a um alto monte. Sabe, quando a gente tem uma vida com Deus, sem você perceber, você chegou em altos lugares. Fala de uma nova posição de autoridade, fala de uma posição estratégica, fala de separação, fala de você estar a sós com Deus num alto lugar, bem mais perto do céu. Amém? Diz a Bíblia que, sem uma palavra ser dita, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes ficaram brancas como a luz. Queridos, não trate isso como qualquer coisa, simplesmente porque você já leu esse texto várias vezes. Normalmente, se a gente fosse... Lembra que ontem eu falei do teatro? Se a gente fosse fazer um teatro sobre Zaqueu, ia ter que ter um menino correndo o tempo inteiro? Pela velocidade que Zaqueu estava se movendo naquele texto. Às vezes, se a gente fosse fazer um teatro sobre esse momento aqui, e o rosto dele resplandeceu como o sol. Aí o irmão ia pegar uma lanterna debaixo da camisa. Essa é a minha ideia de como é que eu ia fazer um rosto resplandecer. Tipo o microfone do Silvio Santos, ligou uma lanterna, tem agora. Sabe, a gente pensa limitado. E o rosto dele resplandeceu. Virou um vagalume. Queridos, diz que resplandeceu como o sol. Sabe o que o sol faz quando ele aparece? Ele muda tudo. O que estava em trevas aparece. O que não tinha cor agora tem. Os pássaros cantam, as flores aparecem. Você se vê diferente. A temperatura muda. A atmosfera muda. É dia, dá a impressão que começou alguma coisa. Você vê tudo ao seu redor mudar. Você olha para as pessoas que estão do teu lado e elas estão diferentes, porque elas agora estão recebendo a luz que vem do sol. A gente está falando do rosto de Jesus resplandecendo. Você concorda comigo que tudo naquele lugar que parecia comum ficou diferente porque Jesus foi transfigurado diante deles? Isso já é suficiente para encher os nossos olhos. Você nunca mais vai ver o Senhor do mesmo jeito, uma vez que a face dele se revela diante de você, em tamanha glória. Isso seria já suficiente. Mas diz ainda, completa, eu gosto dos detalhes da palavra de Deus, fala que as suas vestes ficaram brancas como luz. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, amém? Ele é Deus, amém? Mas as suas vestes não vieram do céu. As suas vestes foram feitas aqui na terra. Eram vestes que talvez alguém podia ter uma veste parecida, ou igual, ou comprada na mesma loja, ou feita pela mesma pessoa. Amém? As vestes não eram espirituais, mas por serem de Jesus, elas ficaram diferentes também. Deixa eu te falar uma coisa, quando Jesus se revelar para você de um jeito que você nunca viu, você nunca mais vai ver nem ele, nem as coisas dele do mesmo jeito. As coisas do Senhor mudam também. Você nunca mais vai tratar a tua Bíblia do mesmo jeito. Você nunca mais vai tratar a casa do Senhor do mesmo jeito. Você nunca mais vai tratar as coisas que concernem ao Senhor da mesma forma, porque tudo resplandece junto com Ele. Amém, queridos? A experiência está ficando legal? Você concorda comigo que esses caras estão vendo algo lindo? De repente aparecem dois seres. Diz a Bíblia que apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Você tem ideia do peso que isso tem? Talvez para nós, a gente muitas vezes lê a Bíblia achando que é uma historinha. Isso aconteceu. Isso é um testemunho de algo que aconteceu. Moisés e Elias apareceram para aqueles homens. Talvez a gente não ache muito, Moisés e Elias, tanto faz. Eles apareceram para homens judeus. E para homens judeus, Moisés e Elias significavam grandes coisas, sim. Amém? Aqueles homens, aquele pescador bruto, estava vendo Moisés junto com Elias. São períodos distintos na história daquele povo.
Moisés e Elias não eram contemporâneos, não foi simplesmente duas pessoas da mesma época que apareceram. É um de uma época, é outro de outra época, no tempo presente, falando com Jesus. E isso, eu acho que, se a gente parar para meditar a respeito do peso que isso teve nessa experiência, a gente vai ficar enlouquecido. É como, eu gosto de exemplo bobo, tá? Vocês me perdoem, eu gosto de exemplo besta. Mas tem certas coisas que só acontecem no FIFA. Quem já jogou FIFA? Tá, os irmãos sabem o que é FIFA, as irmãs não. FIFA é um joguinho de videogame de futebol. E no FIFA você pode montar o seu time. É muito legal. Às vezes é mais legal do que jogar o jogo, é você montar os caras, porque você muda a cara, você faz o seu boneco. Você faz o boneco de alguém que você gosta, você bota para jogar no mesmo time. Eu posso, por exemplo, colocar o pastor Maurício jogando no mesmo time que o Neymar, que o Pelé e que o Zico. No FIFA isso acontece. E mais, eu posso turbinar o pastor Maurício com 100% em tudo e ele vai jogar melhor que os outros. Quantos já brincaram? Cara, brincar de FIFA é muito legal, você fazer os bonecos. É um exemplo besta. Eu só estou falando isso para quebrar o gelo. Para você perceber que naquele momento apareceram Moisés e Elias falando com Jesus, pessoas de tempos diferentes da história, relevantes, extremamente relevantes na história daquele povo. Gente que foi tremendamente usada por Deus. E eles estão falando com Jesus. A experiência está aumentando. No meio de uma rotina de oração, gente. Foi só um convite para orar. De repente Jesus fica glorioso. De repente aparece Moisés e Elias. Imagina a cabeça desses caras. Imagina você lá, você presenciando isso. Você não ia ficar louco? Completamente louco. E de repente aparece um quarto ser em cena. Uma pessoa muito sábia, que só falava a coisa certa na hora certa. Tipo, muito interessante. Ele interrompe a conversa de Moisés e Elias com Jesus. Devia ser tipo aquele pastor, devia ser aqueles pregadores, por exemplo, que falam na ponta do pé assim: Senhor, bom é estarmos aqui. Pedro entrou em cena. Pedro interrompeu a conversa de Moisés e Elias com Jesus, cara. Você tem ideia da ousadia ou da falta de noção? Eu sou advogado de Pedro. Eu acho que foi intimidade. Amém? Tipo assim, poxa, Moisés e Elias estão falando com Jesus, eu vou falar também. Bom estarmos aqui. Se queres, eu faço 3 tendas. Tipo, imagina Moisés e Elias estão falando com Jesus, de repente Pedro começa a falar, e agora os 3 olham para Pedro e ficam, quê? O que você tem para acrescentar nessa conversa? Mas tá bom, vamos lá. Termina aí. Eu vou fazer 3 tendas, uma será para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E assim, é natural a gente olhar para o que Pedro falou e falar, cara, não tem o que falar. Tipo, o cara ficou doido. Em outra passagem diz, ele disse isso porque não sabia o que dizer. Ou seja, se ele não sabia o que dizer, simplesmente foi um impulso do coração dele. Amém? E quantos concordam que a gente não está imune a isso? A ver algo da parte de Deus e simplesmente deixar o impulso do nosso coração mover o que a gente é, o que está dentro da gente. Amém? Como eu disse para você, eu sou advogado de Pedro aqui hoje. Eu creio que Pedro estava simplesmente se movendo com algo que Deus colocou dentro do coração do homem, que é algo que estava no coração de Deus antes de estar no coração do homem. Porque se você perceber, Adão não buscava a Deus. Era Deus que buscava Adão. Todos os dias, Deus vinha ter com o homem ao cair da tarde. Não era o homem que clamava e Deus vinha. Não, Deus vinha porque Deus queria. Porque Deus tem prazer em estar conosco. O jardim foi um lugar que Deus preparou para estar com o homem. Quem preparou o primeiro lugar de encontro não foi o homem para Deus, foi Deus para o homem. Porque Deus quer estar conosco. Então, se a gente tem o desejo de estar com Deus, a gente só está respondendo a um desejo que está no coração de Deus em primeiro lugar. Ele quer estar conosco. Não fomos nós que o escolhemos, foi Ele que nos escolheu. Amém? Isso está no coração. Queridos, eu já tive experiências com Deus que eu queria que simplesmente nunca passasse. Quantos aqui já tiveram experiência com Deus?
por favor, isso não pode passar. E simplesmente não pode ir embora, essa nuvem não pode dissipar. Eu quero estar nessa atmosfera sempre. E às vezes não precisa de muito para a gente ficar viciado na presença de Deus, viciado num termo sadio de dizer. Por exemplo, eu e minha esposa, a gente ama ir para conferências. E o ritmo de conferência, quando você entra nele, meu amigo, dá depressão quando a conferência termina. Porque você acorda, come, vai para a ministração, ouve algo da parte de Deus. Deus sempre derrama algo especial em ajuntamentos especiais. Você sai dali e você fica, uou, meu Deus, o que foi aquilo? Você come falando daquilo. Você dá uma descansadinha à tarde, volta de noite, come de novo. É só comer, descansar e ministração. E você fica nesse ritmo de comer, descansar e ministração, comer, descansar e ministração. A não ser que você esteja organizando a conferência, que você aí nem come nem descansa, nem ouve a ministração. Né? Quem está na organização normalmente paga um preço. Mas quando você se acostuma, se for 3 dias, 4 dias disso, você fica doido. E você fala, meu, é isso que eu quero da minha vida. Parece que o teto de uma reunião, ela é o chão da próxima. Parece que Deus vai acrescentando. E vai ficando um negócio, vai ficando mais poderoso. Daqui a pouco o grupo de louvor só precisa tocar uma nota, que já está todo mundo chapado. Não tem mais aquele negócio de ir quebrando gelo. Não, parece que é simplesmente você chegar no lugar, já está a atmosfera ali, você já entra naquilo. A coisa vai ficando mais... vai otimizando o negócio. Quando termina a conferência, meu amigo, daquela depressa, você toma aquele café da manhã triste, falando, meu, não tem para onde ir. Não tem o que fazer. Dá um negócio, aí você volta para a tua rotina, você fala, meu Deus, isso não é vida. Porque você está acostumado, a glória de Deus, ela te faz, cara, isso é o meu lugar. Eu fui feito para isso. Eu fui feito para estar numa atmosfera do céu. O que Pedro estava querendo dizer, de um jeito dele, bem pedrão, era tipo, isso daqui não pode passar. Eu quero isso o tempo inteiro. Eu quero poder voltar aqui toda hora e estar tendo isso. Foi um impulso dele. A Bíblia diz que, então, uma nuvem luminosa os envolveu enquanto este ainda falava. Mais uma vez, se a gente olhar para Pedro falando, esse cara não sabe o que está falando, a gente pode achar que essa nuvem estava dizendo, cala a boca. Porque enquanto esse ainda falava, vem uma nuvem e envolve os 3. Mas eu percebo que não é um cala-boca, é simplesmente Deus respondendo a um desejo do coração do homem, só que da forma eficaz de fazer isso. A nuvem os envolveu, tipo assim, quem prepara um lugar para você sou eu. Eu te envolvo aqui nesse lugar. Você quer envolver esse lugar para você? Eu envolvo você em mim. A nuvem os envolveu e agora a experiência deles passa para um nível enlouquecedor. Porque agora eles não estão vendo mais Jesus, nem Moisés, nem Elias. Quem já dirigiu um carro na neblina? Se você joga a luz na neblina, ela te cega. Você não vê nada. Agora imagina uma nuvem que tem luz própria. Você não vê nada. É como aquela nuvem que Isaías viu, aquela fumaça que entrou na casa do Senhor com a voz do que clamava. Ela encheu a casa. Agora Isaías não está mais vendo trono, nem Deus, nem serafim nada. Ele está vendo o seu pecado. Ai de mim que vou perecendo, meus olhos viram rei. Você está percebendo? Deus desenvolveu agora, já não tem mais a ver com o que você está vendo. E se Deus está elevando essa experiência em níveis cada vez mais altos, talvez ouvir seja muito mais importante do que ver alguma coisa. A nuvem os envolveu e uma voz da nuvem que dizia, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. O interessante é que o que esses homens ouviram dessa voz, e bom, pelo que a voz diz, vocês concordam com quem é o dono da voz? Esse é o meu filho amado. Quem é que está falando com eles? Cara, não é um anjo, não é Moisés, não é Elias. É o Pai. Eles estão ouvindo a voz do Pai. A experiência está chegando num nível bem louco. E o que é que o Pai está falando? Meu irmão, nem precisava dizer o que o Pai está falando. O Pai está falando. Meu irmão, se Deus falar com você, nem interessa o que Ele falou. Deixa eu deixar bem claro isso para não criar confusão. Cara, Deus falou comigo. E o que é que Ele falou? Ele disse que eu sou um vacilão. Ele disse que eu estou errado nessa área, naquela outra. Cara, você se alegra até se for uma palavra de correção. Porque Ele falou com você. Amém? Deus falou com você. Cara, Deus falou comigo. Meu irmão, pode ser que Ele tenha me dado uma surra, mas se Ele falou comigo, foi bom demais. Amém? Olha o que é que Deus falou para esses homens.
A mesma coisa que já tinha sido dita no dia do batismo de Jesus. É uma revelação nova? É, porque veio agora. É a mesma. E é nova. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A gente já ouviu isso antes, mas nunca ouviu desse jeito. Vocês ouviram os céus abertos e uma voz que desceu. Agora a nuvem envolveu vocês e essa voz está falando dentro. Está percebendo como a mesma coisa é completamente nova? Tem um acréscimo. A ele ouvi. Essa é uma direção diferente. Ninguém que viu o batismo de Jesus ouviu esse detalhe. Que detalhe tão precioso é esse? A ele ouvi. O interessante é que todos esses homens já ouviam Jesus. Aliás, eles só estavam com Jesus porque um dia eles ouviram Jesus. Tu vem e me segue. Tu vem e me segue. Não temas, a partir de hoje eu te faço pescador de homens. Vem e me segue. Eles já ouviam Jesus? Ouviu ou não? Aliás, Jesus chamou eles para o alto monte, tipo, vem. Eles foram. Eles ouviam Jesus ou não? O que é que a voz está dizendo? A mesma coisa, de um jeito novo, e é novo porque acabou de chegar. Sabe o que é que Deus está fazendo? Volta para o básico. Volta para a palavra. Você quer manter a presença queimando dentro de você? Não é com tenda, não é com... É do meu jeito. Ouça o meu filho amado. Desse jeito, a presença vai estar sempre queimando dentro de você. O que você experimentou na glória de Deus vai estar impresso dentro de você e vai se manifestar toda vez que você ouvir Jesus falar com você. Então, sabe o que a gente busca? Fala conosco, Senhor. Fala na palavra, fala no louvor, fala pelo teu espírito, fala na oração, fala conosco, Senhor, porque toda vez que Ele falar, toda essa experiência está embutida nas suas palavras. Não precisa Deus entreter a gente com um show novo, porque agora a experiência passa para um nível ainda mais alto. Sabe que nível mais alto é esse? Jesus voltou ao normal, cara. O rosto dele não está mais brilhando, a veste não está mais branca como a luz, não tem mais Moisés, nem Elias, nem nuvem. Ele está falando, não temos, levanta aí, vamos curar uns leprosos ali embaixo. Vamos expulsar uns demônios ali, do jeito que a gente estava fazendo. Só que nunca mais vai ser do mesmo jeito, porque vocês viram algo que vocês nunca tinham visto antes. Queridos, eu quero te encorajar a buscar Deus no meio dessa caminhada, sabendo que tem surpresas a respeito do mesmo. Ele vai estar sempre mostrando uma coisa nova, que é a mesma coisa, mas por ser de novo, é como se você nunca tivesse visto antes. Sabe, a gente precisa estar atento a algumas coisas que são liberadas na igreja. E de uma forma profética, os adoradores estão ouvindo. Eu não sei quantas canções você tem ouvido a respeito de toca-me como na primeira vez, de faz como na primeira vez, faz outra vez, faz outra vez. Tem um louvor que está sendo muito cantado no Brasil, como na primeira vez. Sabe, a gente não precisa de uma coisa que ainda não... A gente só precisa de Deus, de novo, tocando a gente como no primeiro dia. Eu falei isso ontem. Quantos aqui concordam que talvez as nossas maiores renúncias tenham sido feitas nos primeiros dias da nossa fé? Às vezes eu tenho saudade de quem eu era naqueles primeiros dias, um cara que tinha coragem de largar tudo por amor a Cristo, de quebrar tudo por amor a Cristo, de abrir mão de tudo por amor a Cristo. Sabe? Às vezes a gente se acomoda e parece que eu preciso de algo novo. Você precisa do mesmo de novo. É o mesmo de novo. Aquela igreja de Éfeso, eles estavam crescendo. Eles resistiam aos que se diziam apóstolos e não eram. Ou seja, fala de uma igreja madura que conhece o apostólico e que sabe exatamente o que não é. Eles permaneciam por amor do Senhor. Eles estavam fazendo tudo certo, mas eles deixaram o primeiro amor. E o que é que Jesus fala? Vai, lembra-te das primeiras obras. Lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Você vai ter o renovo, tendo mais do mesmo. Se coloca de pé, queridos, vamos estar orando? Está vendo? Nem demorou. Fecha teus olhos. Espírito Santo, vem nos tocar de novo, Senhor. Eu oro para que o teu fogo venha queimar dentro do nosso coração, reacendendo essa chama, Pai.
Ativa-nos, Senhor, renova as nossas forças para que a gente venha concluir a nossa obra. Não queremos te deixar pelo caminho, Pai. Livra-nos das influências desse mundo que minam o nosso entendimento, tentando fazer a gente achar tudo chato e tudo sem vida. Ajuda-nos a encontrar vida no meio dessa caminhada. Nós não queremos te perder de vista, Senhor. Que pela tua graça e misericórdia, pelo teu Espírito Santo, nós possamos ser aqueles que vão crescer em fé dia após dia, até o último suspiro. Permita que os nossos cabelos fiquem bem branquinhos e o nosso coração como de criança. Permita-nos, Senhor, estar empolgados contigo, com a tua palavra, desejando aprender sempre algo novo na mesma palavra. Atrai o nosso coração, Senhor, para a verdade de que tu és eterno e que a eternidade tem surpresas. Os seres celestiais só conseguem cantar que tu és santo, 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 santo. Não porque eles são robôs ou escravos, ou porque eles só falam da mesma coisa, mas a impressão que dá é que eles estão vendo sempre algo novo da tua parte que não tem palavras para descrever. São seres fascinados pela tua glória. Fascina-nos também, Senhor. Permita-nos ver algo em ti que nós nunca vimos antes. Sempre esteve lá, mas nós nunca percebemos. Atrai o nosso coração para a verdade de que tu és muito maior do que nós podemos imaginar. Dá-nos a porção de cada dia, Senhor. Tu és um Deus de mistérios, não mostra tudo de uma vez, mas mostra-nos uma porção que nós possamos comportar, Senhor, e que produza fruto em nós. A partir dessa novidade, atrai o nosso coração para o princípio das coisas, para que nós possamos aprender tudo de novo, de um jeito novo. E que nós possamos derramar na próxima geração uma paixão nova, Senhor. Que aqueles que vêm depois de nós possam, no mínimo, ser inspirados pela nossa paixão por Ti. Não queremos te tratar como uma religião, não queremos te tratar como simplesmente algo que somos obrigados a fazer por medo do inferno. Senhor, nós queremos te amar. Nós queremos estar apaixonados por Ti, sabendo que a tua presença é o nosso lugar. Abre os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a tua voz, porque a tua doce voz faz toda a diferença. A tua doce voz muda o nosso dia, muda o nosso destino. A tua doce voz, ela conserta os nossos caminhos, ela nos previne do erro. Libera da tua sabedoria sobre nós, Senhor. E transforma-nos à medida que o nosso entendimento acompanha a tua revelação. Revela-te aos teus filhos e filhas em nome de Jesus. Com teus olhos fechados, queridos. Eu não sei se porventura há alguém aqui que se encontrava nessa manhã desanimado, sem forças, pensando em desistir. Se tem alguém, eu gostaria de orar por você. Vem aqui na frente. Se tem alguém, eu quero orar por você. Creia que tem algo que foi liberado do céu aqui e que isso pode ser remédio para a tua caminhada. Se você se sentir confortável, vem aqui, a gente vai estar orando e liberando renovo de vida sobre a tua vida. Glória a Deus, querida. Tem mais alguém? Não é preciso ter vergonha, amém? Eu mesmo já me encontrei desanimado várias vezes na minha vida e em Deus eu encontrei refúgio. Glória a Deus.
Vai trazendo os teus, Pai. Quando Jesus orou pelos seus discípulos, ele não orou simplesmente por aqueles, mas por aqueles que ainda haveriam de crer. E ele disse: nenhum dos que me deste se perdeu. Deus não tem prazer em que ninguém se perca pelo caminho. Sim, Senhor. Santo, santo, santo Deus. Tem mais alguém? A gente já vai estar orando. Talvez tenha gente tão sem força que nem força para vir aqui tem. Eu oro para que Deus te dê força agora para você tomar uma atitude da tua parte, de abrir o teu coração, de abrir os teus ouvidos, para que Deus possa falar e renovar tudo dentro de você. Se tem mais alguém, eu te encorajo. Toma essa atitude hoje. Glória a Deus. A igreja estenda as mãos para cá para frente, por favor. Pai, aqui estão seus filhos preciosos. Pessoas as quais o Senhor não economizou quando se revelou a eles. Pessoas que um dia tiveram seus corações tocados. E sim, Senhor, eles querem te amar. Eles não querem ver esse amor esfriar. Eles não querem te perder de vista. Sim, Senhor, eles assumem que se encontram nesse momento sem força. Como muitas vezes eu já estive também, Pai. Eu sei como é que é esse lugar. Mas eu te agradeço porque de uma maneira sobrenatural o Senhor ativou o meu coração de novo. E me deu prazer por simplesmente ser teu filho. Por simplesmente estar contigo e ouvir a tua voz. Senhor, eu não quero nada além do Senhor. Que o Senhor possa liberar sobre meus irmãos e irmãs que hoje diante do altar buscam forças. Que o Senhor libere sobre eles essa novidade de vida. E que eles se apaixonem, Senhor, por Ti de novo. Mostra-os algo que eles nunca viram. Derrama sobre eles, Senhor, esse óleo de alegria que vem do céu. Porque na Tua presença há prazer. Na Tua presença há alegria completa. E eu quero liberar sobre meus irmãos e irmãs diante do altar a alegria em Te servir. A alegria em estar contigo. Dê a eles prazer, Senhor. Prazer nas Tuas coisas. Prazer na Tua presença. Destrói qualquer fortaleza na mente que tenha se levantado para dizer que o que tem do lado de fora é melhor. Senhor, nós não queremos voltar para as trevas. Não tem nada nas trevas que seja melhor do que a luz. Senhor, eu oro para que o Senhor edifique novamente dentro dos nossos corações e mentes a consciência de quem Tu és pela fé. Ative essa fé dentro deles, Senhor. Que esse amor cresça dentro do nosso coração e nos faça como crianças de novo. Sim, Senhor, eu oro para que corações de crianças sejam liberados dentro deles. Muitas vezes nossos corações foram manchados por mágoas, por amarguras, por maus tratos, por decepções, escândalos. Enfim, Senhor, transforma o nosso coração. Dá-nos um coração novo, inocente, que confia em Ti e sabe que de Ti vem o melhor. Pai, nós nos entregamos de novo a Ti. Que o Senhor nos tome em Tuas mãos e mostra-nos os Teus caminhos, em nome de Jesus Cristo. Amém.